Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Marcela e todo mundo que está nos ouvindo e assistindo nesta sexta. Boa tarde, Vera. Então, Vera, Pazuello. Caso Pazuello. Pazuello. Gostei da suspirada antes, Sardenberg. A suspirada já resume tudo. Pazuello resolveu zombar com a cara das Forças Armadas, né? Com a cara da CPI, com a das Forças Armadas e com a de todos nós que assistimos aí bastante estupefatos com o avanço dessa pandemia. A explicação que ele entregou para o Exército, para o fato de ter estado no fim de semana num evento com o presidente da República, evento esse em que ele subiu num caminhão de som, discursou, foi ovacionado, foi anunciado por Bolsonaro. E num evento no qual o próprio presidente falou de eleições, falou do Lula, falou de uma série de coisas ligadas à política, a explicação não para em pé, é uma explicação sem pé nem cabeça e um tanto cínica, né? Deboche, ele disse, né, que não se tratava... Um deboche, você resumiu melhor, um deboche puro e simples. Eu escrevi na minha coluna que ele parecia o Chapolin Colorado, né? Não contavam com a minha astúcia, porque ele disse que não era um ato político e que, olha, não é um ato político, afinal o presidente nem tá, né? Filiado a um partido político, Sardenberg. Então, onde que as pessoas viram? Era um passeio de moto. O fato de esse passeio de moto ter acabado em cima de um caminhão de som também é um pequeno detalhe, né? Da moto para o caminhão de som, uma pequena diferença. Enfim, tudo indica que ele vai levar apenas uma reprimenda leve, porque é para isso que o presidente da República está trabalhando pesado, interferindo na independência das Forças Armadas para aplicarem o seu próprio regimento, para aplicarem o que preceitua a Constituição, para fazerem cumprir um dos seus pilares básicos, que é o da disciplina militar. E então ele deve receber só uma admoestação, uma advertência, alguma coisa assim. Isso é uma semente de insubordinação, de indisciplina, de anarquia dentro das Forças Armadas. E o Bolsonaro não faz isso gratuitamente, não faz isso só porque ele vai com a cara do Pazuello. Ele faz isso justamente para plantar essa insubordinação e lá na frente colher o que ele espera ser um apoio tanto dos estratos inferiores quanto do generalato, ao que ele avalia que seja o papel das Forças Armadas em sua própria defesa, Sardenberg. Ontem lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ele reuniu soldados que ajudaram a construir uma ponte lá, que ele foi inaugurar, uma ponte de madeira pequena, e também o ministro da Defesa e também o comandante do Exército, para fazer uma preleção também ela de natureza política. Ele falou de novo em 22, falou que as coisas estão fugindo da normalidade, que talvez as Forças Armadas sejam chamadas a instaurar essa normalidade dentro do que ele chamou das 4 linhas da Constituição. Enfim, ele está promovendo uma verdadeira bagunça institucional para incitar os militares a sei lá o que, a gente não sabe, mas fica sempre no ar um tom de ameaça. Diga. Então, o ponto é o seguinte, você acha então que ele vai ter uma advertência, algum tipo de advertência, de punição branda? O que a gente ouve no governo e nos militares... diga. Então, suponha que haja uma punição, ainda que branda, e o Bolsonaro reage a isso. E aí? Também pode acontecer. Não é uma suposição disparatada essa sua. Pode acontecer que ele reaja mesmo a uma punição branda. Ele, na semana passada, quando o ato aliás, no início da semana, o Exército ia soltar uma nota a respeito do ato e ele proibiu qualquer manifestação. Ele enfiou a mão grande lá dentro do Exército para proibir. Eu acredito que vai ser só uma admoestação, uma leve, mas ainda assim pode acontecer isso que você está falando. E aí a gente vai estar
diante do pior dos mundos, Sardenberg, porque ele já afastou o comandante do Exército, isso levou à demissão em solidariedade também dos comandantes da Aeronáutica e da Marinha, ele trocou o ministro da Defesa, tem uma escalada de ingerência do Bolsonaro nas Forças Armadas que é paradoxal, porque é justamente o presidente que iria fortalecer os militares, mas nenhum presidente civil, desde a redemocratização, desrespeitou tanto as regras internas das Forças Armadas. Isso não é novidade para ninguém. Bolsonaro, capitão do Exército, era um insubordinado. Ele era alguém que apostava no clima constante. Ele foi promovido a capitão quando justamente foi expurgado do Exército, né? Essas coisas que a gente não entende. O cara cai com uma promoção. Mas é exatamente isso. Então, eu acho que as Forças Armadas estão diante de um dilema, né? De frear de uma vez por todas essa politização e essa desinstitucionalização que elas estão sendo submetidas pelo bolsonarismo, ou então capitular de vez. Tem muitos generais, principalmente da reserva, incomodados com isso, mas a gente não tem visto uma reação à altura e um fechamento entre eles, né? Se todo o generalato, o alto comando e os outros generais se fechassem numa posição, ficaria muito mais difícil para ele fazer esse tipo de investida nas Forças Armadas. Mas não é o que acontece, ele acaba conseguindo cooptar alguns desses generais e aí a coisa fica permeável. Quando as instituições democráticas são permeáveis a esse tipo de assédio político, Sardenberg, geralmente elas se enfraquecem. E o bolsonarismo é uma investida constante contra a independência de todas as instituições, não só das Forças Armadas. Tá certo. Bom, então esperamos emoções aqui para esta semana, né? Eu acho que deve sair hoje ainda. Eu acho que eles não vão deixar esse assunto se prolongar pelo fim de semana dentro, principalmente porque tem manifestação contra o presidente prevista para o fim de semana. Eu imagino que hoje deva sair pelo menos uma sinalização do que vai ser feito com o general Pazuello. Vamos ver. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana. Até terça para você, até segunda para os nossos ouvintes, Sardenberg. Até mais. Tchau, tchau. E agora...